Olá, é com muita alegria que eu venho aqui hoje gravar essa quarta aula. O assunto de hoje é muito delicado. Talvez de toda a minha participação no curso seja o mais delicado de se falar. Mas é com muita alegria e muita coragem que eu venho abordar esse assunto com você. Existem vários tipos de energias no nosso corpo, vários tipos de formas, de coisas que nós podemos usufruir, que pulsam o tempo inteiro nas nossas veias, no nosso pulmão, no alimento que a gente ingere. E uma das energias mais poderosas que o ser humano tem é a energia sexual. Isso mesmo. A energia sexual, essa que gera a vida espontaneamente, é uma explosão atômica sensacional, que pode ser aproveitada para o seu bem, que pode ser usada em seu benefício. Ela deve ser consumida de uma forma orientada. Há muitos anos atrás eu conheci um chinês que estava fazendo acupuntura no meu joelho. Eu tinha feito uma cirurgia e durante o processo de espetar as agulhas, ele falou comigo sobre o sexo Kung Fu e eu nunca tinha ouvido a respeito disso. Depois fui descobrir algumas literaturas a respeito do assunto que recomendo a leitura. Existe um livro que se chama Orgasmos Múltiplos do Homem, que fala inteiramente sobre esse assunto e tem um capítulo especial dedicado à mulher. Mas o assunto que eu vou dizer aqui tanto diz respeito quanto ao homem quanto à mulher. Se você que está assistindo o curso é mulher, você pode introduzir o seu companheiro a esse assunto. Se você é homem, você simplesmente já vai direto para o assunto, para praticar o que eu vou te ensinar aqui agora. Muito bem. Durante o ato sexual, existe uma compulsão, um impulso natural de que você desperdice a sua energia. De que forma? Durante a relação sexual existe uma compulsão, um impulso pelo orgasmo. É natural que isso seja uma coisa comum, porque é o que gera a vida, então o seu organismo logo expulsa essa energia de você. Mas existe uma forma de você controlar essa energia que te dá muito mais vitalidade e pode ser usada para uma infinidade de coisas. O que acontece na hora do gozo, na hora do orgasmo, é que você joga para fora toda uma energia que está pulsando no seu DNA, que está subindo na sua coluna vertebral. Os orientais a chamam de Kundalini. Nós podemos simplesmente chamar de impulsos elétricos, mas ela existe. A prova disso é que após o orgasmo, o homem tende a ficar sonolento, tende a ficar mais fraco, tende a ficar mais lento nos seus movimentos. Por quê? Porque toda a energia que você tinha foi despejada para fora do seu organismo. Ao passo que se ela permanecesse dentro de você, você ficaria vivo. Imagine aquela ilustração oriental da serpente. Eles ilustram a Kundalini como se fosse uma serpente subindo na coluna. Essa é a energia da Kundalini, a energia sexual, a energia vital. Ao ejacular, ao gozar, você despenca nessa energia. E há que se fazer uma recomposição dessa energia para que você volte a ter o impulso, para que você volte a ter aquela energia. Mas naquele momento é inevitável que você perca toda essa energia. No que consiste a aula de hoje? Uma prática que eu faço há mais ou menos 20 anos, que funciona, sensacional. Essa prática consiste em preservar essa energia dentro do seu corpo, de uma forma muito simples, não ejaculando. Aí você vai falar para mim, você está brincando comigo? Você quer que eu tenha uma relação sexual sem gozar? Sim. Por quê? Porque quando você preserva essa energia dentro do seu corpo, a sensação do gozo permanece em você. Quando você ejacula, quando você joga fora, a sensação do gozo dura 1, 2, 3, 5 segundos e acabou. Quando você não ejacula, quando você segura essa energia no seu corpo, ela permanece em você o tempo todo, durante todo o ato sexual. Ela pode durar horas,
dias, meses. De fato, eu sempre preservo a minha energia sexual por muitos benefícios que ela traz. Vejamos, quando você está em pleno fogo da sua energia sexual, da sua Kundalini, trabalhando dentro da sua estrutura física, você tem mais vitalidade, você tem mais força, você tem mais testosterona. O homem consegue ter um controle maior sobre o que está acontecendo naquele momento. Acontece que há um preconceito muito grande, porque é uma coisa muito difícil de fazer. Mas se fosse fácil, eu não precisava estar aqui usando esse tempo seu da sua vida para poder te ensinar isso aqui. Foi uma coisa que eu desenvolvi também, depois que eu aprendi, e de fato é muito difícil, mas vale muito a pena. É um dos esforços que a gente faz pelo desenvolvimento da gente que mais vale a pena. Como? Você tem que simplesmente interromper o seu orgasmo. Quando eu digo simplesmente, é que é uma coisa simples de entender, mas ela é difícil de fazer. Quando você está ali na sua relação sexual com a sua mulher, ou se você é mulher, quando você está na sua relação sexual com o seu parceiro, se você conseguir controlar, de diminuir a intensidade antes do momento do orgasmo, você já começou a controlar a sua energia sexual. Mas existe um ponto crucial. Tem que ter cumplicidade entre o casal que está desenvolvendo a energia sexual. Isso tem que ser conversado antes, durante, depois. Tem que ser tratado com graça, tem que ser tratado com amor, para que aconteça. Porque o benefício não é só do homem, o benefício é da mulher. Muitas vezes, quando o homem ejacula, acaba a energia sexual, a parceira às vezes reclama, fala, eu queria mais. E quando você controla, você não desperdiça. Aí você vai me falar, mas o melhor da transa é o gozo. Não. O melhor da transa é sentir o gozo o tempo inteiro. Então vejamos, vamos para a parte prática da coisa. No fogo da energia, no fogo da relação sexual, a mulher tem um orgasmo, o cara é quase impossível de controlar dele ter orgasmo, mas se ele diminui a intensidade, se retira de dentro de sua parceira e respira, ele não goza. E ele permanece com a energia dele. Qual que é o benefício disso? A sensação que ele teria quando ele ia ejacular, agora permaneceu no corpo dele por um tempo muito maior. É aí que está o benefício. É muito mais gostoso sentir um gozo no seu corpo por 10, 15, 20 minutos, meia hora, um dia, uma semana, do que por 5 segundos. Você fica com aquela sensação. E aí começa a festa, porque você tem disposição para continuar a sua relação sexual, que muitas vezes é uma coisa muito bem-vinda pela sua parceira. O homem, tendo vitalidade para continuar, ele pode manter a relação sexual por horas. É uma questão de conseguir controlar a sua ejaculação. Então vamos lá. Ao momento do gozo, alguns 30, 40 segundos antes, você tem que diminuir a intensidade e continuar a sua relação sexual com a sua parceira sem gozar. Isso tem que ser combinado com ela. Veja, ela tem que entender que é para o benefício mútuo dos dois. Não é para poder sacanear a mulher, para poder ter muito mais vitalidade com ela. Não, é para poder fazer a relação sexual ser uma coisa mais contínua, de maior durabilidade e de maior frequência na sua vida. Um homem que não ejacula consegue ter relações sexuais com sua parceira todos os dias, qualquer hora do dia que a parceira quiser. É verdade. Se você preserva a sua energia, ela está em você. Só precisa de ser excitada para que você pratique. E um homem normal que goza todo dia, ele não tem a mesma vitalidade, a mesma disposição. Às vezes
Eu conheço várias pessoas que gastam uma semana para se recuperar, 10 dias para se recuperar, 15 dias. E existem casos extremos em que o homem gasta um mês para conseguir ter de novo o libido, o impulso sexual. E quando ele preserva, aquilo está dentro dele. Ele tem a qualquer hora, a qualquer momento que for interessante para o casal dispor. Então, é uma coisa que tem que ser experimentada. Porque quando você não ejacula, quando você não goza, você tem mais saúde. Essa energia é usada e absorvida pelo seu organismo. Os sais minerais que tem no esperma, de fato, ele é consumido pelo corpo, mas a energia da vida que impulsionou aquela excitação fica no seu corpo, gerando mais saúde, mais disposição, mais testosterona, mais vitalidade, mais vício, mais garra, mais vontade de viver. Então é muito importante que você pratique essa dádiva divina que nós temos e que é um tabu que dificilmente é abordado na nossa conversa tradicional do dia a dia. Funciona. Faça a tentativa de preservar a sua energia sexual não ejaculando, que você vai ter muito mais vitalidade. Agora veja, não é uma coisa que seja perpétua. Eu mesmo nunca consegui ficar a vida inteira sem ter uma ejaculação. Eu consigo muito bem controlar a minha ejaculação por semanas, alguns meses. De fato, o máximo que eu já consegui alcançar sem ejacular foi 1 mês e 20 dias. Mas isso vai de você. Se você conseguir na primeira vez, você tem disposição para partir para a segunda imediatamente. E isso vai te fazer entender a verdade do que eu estou te falando. Então comece devagar. Comece não ejaculando na primeira relação sexual, depois você estende para 2, 3, 4, 5, o que lhe for conveniente. O que eu quero é que você sinta a sensação de ter essa vitalidade à sua disposição a hora que você quiser. E aí o tempo que você fica com essa energia no seu corpo, quem decide é você. Sabendo que quando você ejacular, você vai ter ela desperdiçada e depois vai ter que fazer uma recomposição dela. Então, muito obrigado pela sua atenção. É um assunto que eu domino, faço, pratico, gosto. Estou te ensinando aqui com muito carinho. Recomendo que você faça para que você tenha vitalidade para poder dar a volta por cima. Muito obrigado.